Hoje vamos reviver um dos momentos mais marcantes do basquete brasileiro, a vitória histórica do Pan-Americano de 1987, quando o Brasil conquistou a medalha de ouro, derrotando os Estados Unidos em pleno território americano. Que nunca essa medalha de ouro veio no peito, na raça, na vontade, na garra, na disposição. O Brasil em pleno Estados Unidos. 1987 foi um ano que mudou a história do basquete, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Explicando de maneira breve, os Jogos Pan-Americanos são uma competição que reúne atletas dos continentes americanos para a disputa de jogos envolvendo dezenas de modalidades. Elas ocorrem a cada 4 anos, mas incluem menos esportes e países participantes, comparado aos Jogos Olímpicos. Os Jogos Pan-Americanos de 1987 ocorreram na cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos. Antes de 1987, o basquete mundial era dominado pelos Estados Unidos. A equipe americana era vista como invencível, principalmente jogando em casa. Mas o Brasil, liderado por nomes como Oscar Schmidt e Marcel, estava pronto para mudar essa história. Na década de 1980, o basquete no Brasil passava por um período de reconstrução. O esporte ainda tentava ganhar destaque internacional, enfrentando o forte domínio dos Estados Unidos, que conquistavam a maioria das medalhas de ouro nas competições. Esse contexto gerava uma grande frustração em relação aos resultados alcançados pela seleção brasileira. A seleção brasileira, sob a liderança de Oscar Schmidt, era um time talentoso, mas poucos acreditavam que fossem capazes de enfrentar o domínio dos americanos. Na fase de grupos, o Brasil venceu 3 das 4 partidas, sendo elas respectivamente contra Uruguai, 110-79, com Oscar fazendo 33 pontos, Porto Rico, 100-79, com Oscar debutando 31 pontos, contra as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, 109-98, com 23 pontos de Oscar, e contra o Canadá, primeira e única derrota da fase de grupos, 91-88, com incríveis 37 pontos de Marcel. Nas quartas, o Brasil pegou a Venezuela e venceu por 131-84. Nas semis, contra o México, 77-116. Desde os primeiros jogos, o Brasil demonstrou estar pronto para o desafio, superando adversários complicados e garantindo lugar na grande final contra os donos da casa. Finalmente chegou o grande dia, 23 de agosto de 1987. O Brasil enfrentou os Estados Unidos em Indianápolis, uma partida que permanece na memória como um dos maiores feitos do basquete mundial. O time brasileiro tem que entrar no ritmo de jogo. O ritmo não é o ritmo que o Brasil enfrentou contra a Venezuela, não é o ritmo contra o México. É um ritmo completamente distinto, muito mais difícil. 6-2, 18:40 para terminar. Primeiro tempo. Chapman tentou, não deu, voltou para ele mesmo. Vira o jogo lá na esquerda. Olha a chegada de Richardson. Da zona morta, o arremesso, bate no aro, não caiu, é do Brasil. Os caras saem jogando com Guerrinha. Lubomir Kotebla, da Tchecoslováquia, e Costa Rigas, da Grécia, são os... Naquela época, a linha de 3 pontos havia sido introduzida no basquete há apenas 5 anos e ainda era pouco utilizada. Foi justamente essa estratégia que o Brasil usou para vencer os Estados Unidos, aproveitando os arremessos de 3 pontos. No primeiro tempo, os Estados Unidos impuseram sua força no garrafão com David Robson, sendo dominante e ajudando os americanos a abrir uma vantagem de 14 pontos. No segundo tempo, o Brasil demorou a se encontrar em quadra, porém, uma vez que acertou o ritmo, marcou uma série de cestas de 3 pontos, virou o jogo e controlou o placar dos momentos decisivos, assegurando a vitória e a medalha de ouro com um placar de 120-115. Os destaques da seleção brasileira foram Oscar Schmidt, que anotou 46 pontos, e Marcel de Souza. A vitória foi histórica, não apenas pelo resultado, mas também pela maneira ousada e confiante que o time brasileiro jogou, especialmente diante do adversário, que era o grande favorito. A conquista memorável do Brasil não apenas marcou o esporte, mas também simbolizou superação e determinação. Foi uma conquista que elevou o moral do basquete brasileiro e provou ao mundo que o Brasil podia competir em pé de igualdade com os melhores. Foi a primeira vez que uma equipe estrangeira derrotou os Estados Unidos em seu próprio território e também a primeira vez que sofreram mais de 100 pontos diante de seus torcedores, um feito que inspirou gerações de jogadores e amantes de basquete. Quem assistiu à final ainda recorda com carinho da magia brasileira nas quadras americanas, a bandeja de Marcel, seguida pela celebração de Oscar, e logo depois, o som do cronômetro zerando, são memórias eternas para todos os fãs de basquete no Brasil. Essa derrota foi um dos motivos que levou a formação de uma seleção ainda mais poderosa, composta pelos melhores jogadores da NBA, o icônico Dream Team, que dominou e ainda domina o basquete mundial. Não podemos mencionar essa conquista sem destacar o maior nome do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, conhecido também como Mão Santa. Oscar firmou seu lugar na história do esporte com essa vitória, sendo lembrado até hoje como uma das maiores cestinhas de todos os tempos.
Oscar ainda conseguiu chegar ao Hall da Fama da NBA, apesar de nunca ter chegado por lá. Isso por motivos de pátria, pois na época que foi draftado, em 1984, pelo Nets, os jogadores da NBA não podiam jogar por suas seleções nacionais. Pouco tempo depois, essa regra foi descontinuada. Mesmo assim, Oscar não ingressou na liga. Até pouco tempo, Oscar detinha o recorde de maior número de pontos da história, porém, em 2 de abril desse ano, LeBron James quebrou esse recorde. A conquista do ouro em Indianápolis é lembrada até hoje como um dos momentos mais brilhantes do esporte nacional. Ela inspirou gerações e contribuiu para o fortalecimento do basquete no Brasil. 1987 sempre será recordado como o ano em que o basquete brasileiro alcançou o impossível, uma vitória que merece ser celebrada e lembrada por todas as gerações. O Ouro 87 é uma lembrança eterna da força do esporte brasileiro. E você, o que achou dessa história incrível? Deixe seu like e seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!